Ainda que não nos pareça que a estratégia ela esteja cercada, ela seja fundamentalmente orientada por uma mensagem de convencimento humano, de atrativos humanos, mas ela tem que estar, então, fundamentada no Evangelho, que é aquilo que nós falamos. É óbvio que as faixas etárias estabelecem pontos de interesse em comum, linguajar em comum, gírias, expressões, contextos educacionais, sociais, de integração, de interação em comum. Então, é evidente que ter mais jovens numa comunidade, mais jovens cristãos, de forma que eles possam comunicar a outros jovens o Evangelho, facilita o trabalho para se chegar nos jovens. E isso nos leva, então, a refletir sobre a tua pergunta, Rafael. Será que a saída, né, o processo migratório de saída de muitos jovens portugueses de Portugal afeta a igreja e a população local, os jovens portugueses? Eu penso que sim, na minha perspectiva isso afeta, porque nós vamos tendo menos pessoas na faixa etária dos jovens para dialogar com eles, para conversar com eles, mas como eu disse, não é conversar para estabelecer vínculo social exclusivamente, é estabelecer vínculo social para anunciar a verdade do Evangelho, Isso é intencional. Sim. na linguagem deles. Veja bem, deixa-me dar um exemplo. Vamos, por exemplo, sei lá, um povo que mora em regiões desérticas na África, nunca viram neve. Não adianta nós dizermos para ele, olha, Jesus vai te fazer, vai lavar os teus pecados, te fazer mais branco do que a neve. Porque ele não conhece neve, ele não sabe nem qual é a brancura Outro contexto, a brancura da neve. Não faz sentido. Então, o que eu tenho que dizer, olha, ele vai te fazer mais branco do que, sei lá, aquela nuvem que está ali no céu, se houver uma nuvem, enfim. Tem que criar aqui a mensagem é a mesma, entendeu? O pecado, como Jesus fazia, né? O arrependimento confessado a Jesus vai fazer com que ele seja purificado, limpo daquele pecado através da obra de Cristo na cruz. Agora, o linguajar que eu vou usar tem que ser compreensível para ele. Pronto, isso só para exemplificar. O linguajar que vai se usar com os jovens tem que ser compreensível a ele, aquela geração, aquele contexto que eles vivem. Então, quanto menos jovens numa nação, também dificultam, diminuem as oportunidades para que os jovens dessa nação sejam alcançados pelo Evangelho e, a partir deles, a mensagem chegue a outros jovens. Então, como muitos jovens estão saindo, ocorre que pessoas de uma faixa etária mais elevada vão sendo alcançadas pelo Evangelho, mas tem alguma dificuldade de dialogar com os jovens, né, de hoje, na sua realidade, no seu contexto. Talvez, aqui é o que eu falei, né, esse fluxo migratório talvez de alguma maneira possa suprir isso. Nosso foco aqui não é tanto migração, né, mas é só porque isso está diretamente relacionado aos jovens chegando aqui. Então, entender que a igreja tem que olhar para esse cenário e pensar, olha, eu tenho que comunicar aos jovens, na linguagem deles, fundamentalmente o evangelho, isso que eu preciso fazer. E eu tenho cada vez menos jovens nacionais que estão aqui que podem me ajudar. Não quer dizer que não existe, só que proporcionalmente tem, né, ocorrido algum impacto nisso. E talvez eu possa aproveitar, então, esses jovens que estão migrando e chegando, de maneira que eu possa prepará-los e capacitá-los e também levar a mensagem do Evangelho a eles, a fim de que eles sejam instrumentos de Deus nessa nação.